Vamos fazer um fechamento do índice do dólar, o DXY, dessa semana referente à data do dia 11 de julho de 2022 até 15 de julho de 2022. Quem está comigo nas nossas análises semanais, nós iniciamos a abertura do dia 11, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, né? Identificando umas posições de POI que o preço poderia estar buscando. Na ocasião, o preço ainda estava na faixa de 107.800. Então, nós tínhamos a possibilidade de reacionamento de 108.500, 109 e, quem sabe, poderia fazer o quê? Regiões de 110. Ainda assim, nós temos posições de contratos de setembro de 2002. Temos essa região da faixa de preço de 112. A gente sabe que o DXY somente está iniciando o trimestre de 2022, o terceiro trimestre de 2022. Então, há sim grande probabilidade de movimentação até essas zonas. E durante a semana nós havíamos demarcado, né, as movimentações que poderia acontecer em grande escala devido ao IPC, o resultado dos Estados Unidos quanto à inflação dentro dele. Então, havia sim uma probabilidade do índice ainda continuar o flow de movimento altista. O índice ele veio trazendo a movimentação de 1,3% de junho. Isso sim é bem significativo perante ao índice, né? Traduz a inflação dos Estados Unidos atingindo ao preço de 1981. Então, provavelmente, o que a gente tem diante disso? O Fed ele vai ter que dar uma aumentada também no aumento das taxas de juros para poder fazer um equilíbrio dentro do processo inflacionário que está tendo dentro dos Estados Unidos. Então, diante desse movimento, a gente criou-se uma expectativa do preço vir reacionando à ponta do 109. Então, o flow que a gente tinha de movimentação da zona de 108.500, né, ela já havia sido atingida durante a semana anterior. Então, nós tínhamos as zonas de 109 e possivelmente, quem sabe, as zonas de 110. São o quê? São os contratos que estão em aberto lá, segundo semestre de 2002. E então demarcamos os movimentos em que o preço poderia fazer o que para a gente? A tomada líquida do início, né, da semana. No domingo, né, o preço poderia vir fazer o quê? Fechamento da região de liquidez. Então, mapeamos esse entendimento, ao qual o preço poderia estar o quê? Reacionando às mínimas de segunda, às mínimas de domingo. Então, nós tivemos o flow do entendimento para possibilidade de fechamento de zona líquida, uma vez que o preço apresentou-se volume de força de alta, reacionando às regiões de 108.500. Poderia fazer a movimentação de liquidez semanal interna. Então, toma-se os pontos internos deixados da abertura da semana. E se o IPC mostrasse uma confluência de força, como ele vem fazendo dos últimos 7 meses, ele poderia sim reacionar os movimentos e subir. E foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? O movimento do dia 12, ele já demonstra força para o reacionamento. Então, nós demarcamos as regiões entre 107.300 e possibilidade dele vir fazer o reacionamento de 107. E aí, diante do DXY, nós temos o reacionamento na região do preço em faixa de 107.400. Quase que ele busca, né,
o fechamento da mínima da segunda-feira, que foi a abertura dele. E aí o preço flui dentro do movimento, buscando a casa dos 109, ou seja, 109 nessa região, e ele busca 109.300. Então, mais uma análise confirmada dentro da nossa sala de movimento. Atentamos também ao processo operacional, tá, existente dentro dos movimentos. Nós falamos aqui da movimentação que poderia ser realizada perante as commodities, as pares de moedas que são correlativos ao DXY, e aí vai o operacional do ativo de cada um, né? Quando o preço está mostrando para a gente que ele está numa força ainda em escala para a movimentação de reacionamento acima, nós temos a oportunidade que, enquanto ele faz esse processo, de operar quem? Os pares que são correlativos a ele e à negatividade, né? E aí essa semana a gente pegou aí um movimento de queda do XAU-SD numa média de 3.200 pontos. E o entendimento dessa semana foi esse para a gente. Nós estamos já caminhando para metade do mês, né? Então nós temos aí um flow de movimento. Vamos colocar aqui em H4 para a gente ver como que está o processo, ó, do início dessa semana até agora. Nós temos uma BMS diária, então nós temos aí, ó, quem sabe numa perda de estrutura em M30, a possibilidade dele vir estar reacionando, ou mesmo essa próxima semana, a partir do dia 19, ele vir reacionar à região de 110. E aí a gente vai ter mais um movimento em que ele pode fazer o mesmo flow de alta, tá? Vamos acompanhando o preço, mas de antemão a gente não tem como prever o que o mercado vai fazer. A gente somente segue os movimentos institucionais, principalmente de estrutura, alocação de contrato e os ciclos, né, semanais que a gente acompanha durante um mês. Um grande abraço para todo mundo e vejo vocês na próxima semana.